Esses dias podem mudar tudo. Conheça o nosso lugar no cosmos. Agora mesmo, enquanto você assiste a isso, vídeo, o objeto interestelar conhecido como o Atlas III está em seu ponto mais próximo de o Sol, o momento que os astrônomos chamam periélio. É uma fase crítica e o que está acontecendo agora é diferente de tudo o que já vimos. Os cientistas já viram isso antes. Este não é apenas mais um cometa. Trace. Atlas está se comportando de maneiras que desafiam todos os modelos celestiais. Mecânicos movendo sua cauda brilhando, com cores estranhas, e se movendo pelo espaço a uma velocidade que nem deveria ser possível. Alguns dizem, é um andarilho nato de outra estrela. Outros, incluindo um dos de Harvard. Os astrofísicos mais ousados pensam assim. Poderia ser outra coisa, algo construído. E agora novos dados do James. Telescópio Webb Hubble e dezenas de observatórios terrestres estão convergindo para um aterrorizante possibilidade. O que está acontecendo com os 3 Atlas à direita agora pode ser o momento mais importante. Descoberta na história da humanidade ou a primeira aviso. Quando o 3 Atlas foi detectado pela primeira vez em julho de 2025, segundo o levantamento Atlas no Chile. Os astrônomos perceberam imediatamente algo estranho. Sua órbita não era apenas alongado, era hiperbólico, o que significa que não estava em loop. Ao redor do Sol, como todos os planetas, cometa ou asteroide, como sabemos, estava apenas de passagem. Isso fez com que apenas o terceiro interestelar confirmado, objeto já observado depois de Oumuamua em 2017 e Boros em 2019. Mas mesmo comparado a esses 3 olhos, Atlas se destacava. Sua velocidade sobre 210 mil km por hora fez dele o objeto mais rápido de seu tipo já registrado. E sua trajetória chegaria surpreendentemente perto, apenas 1,36 unidades astronômicas de Sol e posteriormente a cerca de 1,8 unidades astronômicas da Terra, a cerca de 267 milhões de quilômetros de distância. Muito longe. Mas perto o suficiente para monitorar tudo. Detalhe. O que eles descobriram durante as primeiras observações deixaram o público atônito. Comunidade científica. A luz do objeto, a assinatura não correspondia a nenhum cometa conhecido. O asteroide era muito reflexivo, muito estruturado, muito estável sob luz solar. Radiação, seja lá o que for 3 Atlas, é diferente de tudo que já vimos. Antes, à medida que se aproximava do Sol, os telescópios em todo o mundo começaram a escolher anomalias que enviaram ondas de choque por meio da astronomia. O espaço Hubble, o telescópio detectou algo sem precedentes. Uma anticauda. Uma brilhante jato de material que se estende em direção ao Sol, em vez de se afastar disso. Semanas mais tarde, aquela cauda anticauda se inverteu repentinamente, transformando-se em uma cauda normal, apontando para fora. O fenômeno era tão abrupto e simétrico que me perguntei se seria uma forma de controle. Propulsão. O Observatório KIK, no Havaí e na Nordic Optical, um telescópio na Espanha confirmou a mudança. Enquanto o espaço James Webb, o telescópio detectou algo ainda estranho. O coma de Atlas de 3 olhos, a nuvem que envolvia seu núcleo foi criada de 87% de dióxido de carbono, 9% de carbono, monóxido de carbono e apenas 4% de água. Nenhum outro cometa no sistema solar tem isso. Composição. É quase completamente seco, porém, brilhando no infravermelho como se estivesse irradiando calor de dentro. Ainda mais bizarro, a espectroscopia revelou uma enorme nuvem de CO2 envolvendo o objeto esticando quase 350 mil quilômetros maior que a de Júpiter, diâmetro. Dentro dele, vestígios de hidrogênio, cianeto e uma alta proporção de níquel com quase nenhum ferro. Natural possivelmente, mas como um cientista sussurrou, esses são índices industriais. Quando o Atlas III atingiu o periélio, muitos esperavam que se desintegrasse sob radiação solar como inúmeros cometas. Antes disso, em vez disso, fez algo não. Uma previsão feita e sobreviveu. Não. Foi detectado um único fragmento. Na verdade, emergiu mais forte. Observadores notaram que uma ejeção de massa coronal do Sol atingiu seu caminho diretamente uma explosão, suficientemente potente para vaporizar materiais frágeis, corpos instantaneamente. No entanto, Trace, Atlas mal se mexeu. Absorveu o impacto e continuou sua trajetória intacta, sua superfície, temperatura subindo e depois estabilizando, como se tivesse sido projetado para resistir. Seu formato alongado com a proporção de aspecto de D1 espelhava a de Oumuamua, longo fino quasi aerodinâmico. Mas enquanto Oumuamua girava erraticamente, o Atlas de 3 carros permaneceu estável, refletindo a luz com um estranho negativo. Polarização, uma propriedade sem conhecimento prévio. Compartilhamentos de objetos naturais. Os cientistas começaram chamando-o de inquebrável, visitante. E foi aí que alguns teóricos, incluindo a Aviv de Harvard, colocou-a em categoria 4 do seu lobo extraterrestre. Escala um sistema de classificação, classificando objetos interestelares por sua probabilidade de ser artificial. Segundo Lowe, o Trace Atlas tem 40% chance de ser tecnológico. Outros, e isso pode ser considerado especulação.
mas à medida que cada novo, quando surgem anomalias, esse número parece menor. Como ficção científica e mais como profecia. Neste momento, 3 Atlas estão realizando manobra que poderia mudar tudo. No momento em que físicos como Miyako estava esperando, se o objeto acelera além do que a gravidade solar. Segundo as previsões, isso significaria apenas uma coisa. Está sob controle. Esta manobra é conhecida. Visto que o efeito Oberth é uma técnica utilizada por espaçonaves para ganhar velocidade massiva por propulsão por disparo próximo a uma fonte gravitacional. Neste caso, o Sol. C3 Atlas. Fazendo isso, conseguiria algo impossível. Quantidade de energia cinética suficiente para estilingue para fora do sistema solar ou, pior, redirecionar sua trajetória para Terra. Astrônomos do mundo todo estão observando, calculando e esperando. Então, até o momento não há desvios confirmados, mas os dados ainda estão chegando. NASA, entretanto, silenciosamente ativou seu Rede de Defesa Planetária, uma coordenada campanha de observação envolvendo 227 observatórios em todo o mundo, oficialmente como um exercício de treinamento. Mas a escolha do momento não é coincidência. Quando começaram a circular rumores de que o rádio, telescópios detectaram uma fraca, mas sinal consistente sincronizado com 3 Atlas oculares orbitam a internet. Explodiu. Estava ligando para casa. Estava interferência. Ou será que era algo mais? Um sussurro através do vazio de uma máquina mais antiga que a nossa? Civilização. Dias depois das 3 eu Atlas completei o seu passagem do periélio. Algo impossível aconteceu. Diminuiu o ritmo. Não de uma forma, isso poderia ser explicado por física, não por meio de arrasto-vento solar, ou desaceleração gravitacional, mas de uma forma que pareceu deliberada. Dados de rastreamento do jato da NASA, Laboratório de Propulsão Europeu. A agência espacial demonstrou uma mensurável redução na velocidade em torno de 0,08 metros por segundo, ao quadrado consistente ao longo de 20 horas. Era como se o objeto tivesse freios aplicados suavemente. Objetos naturais. Não faça isso. Eles não resistem à gravidade do Sol com precisão controlada. Mas eis que surge o 3 Atlas, um objeto, centenas de metros de largura, realizando manobrar mais suavemente do que qualquer espaçonave. Já lançamos. A desaceleração ocorreu exatamente quando cruzou um limiar conhecido como térmico, zona de equilíbrio onde o calor interno é igual à energia solar. Absorve. A implicação aterrorizante. Todos. Algo dentro de 3 olhos. Atlas pode estar reagindo ao seu ambiente regulando sua temperatura. E talvez, só talvez, ajustando seu curso. Naquela mesma semana, uma série de pesquisas em Japão, o rádio espacial Mitsuhara Deep Space. O observatório captou uma banda estreita. Sinal vindo da direção geral de 3 Atlas. Era fraco, mas inegavelmente estruturado. Uma série repetitiva de 3 pulsos, seguidos por uma pausa repetida a cada 247 segundos. O mesmo intervalo misterioso registrado pela primeira vez quando o objeto estava atrás do Sol meses antes. Inicialmente, os astrônomos descartaram a possibilidade atribuindo-a a ruído de equipamento ou interferência de satélite. Mas quando o mesmo padrão foi detectado por equipes independentes no Chile, Itália e África do Sul, a comunidade científica não pôde mais ignorá-lo. O sinal era real. Mais perturbadora ainda era sua estabilidade. Não apresentou flutuações com o vento solar ou interferências da radiação cósmica de fundo. Permaneceu constante como se estivesse sincronizado com um relógio interno. Quando analisados por meio de modulação de frequência, os pulsos exibiram coerência de fase, um sinal de codificação intencional e não de emissão aleatória. A NASA se recusou a comentar publicamente, mas um vazamento interno do Instituto SETI revelou que o sinal carregava harmônicos fracos na banda do hidrogênio, a frequência universal usada na comunicação interestelar teórica. Alguém ou alguma coisa queria ser notada. A comunidade científica se dividiu da noite para o dia. Metade argumentava que 3 Atlas era a primeira evidência física de uma sonda interestelar, talvez detritos ou tecnologia de uma civilização extinta há muito tempo. A outra metade lutava para manter a ordem, alegando que era mera coincidência a natureza poder imitar a inteligência se observada por tempo suficiente. Mas à medida que os dados continuavam a chegar, a negação tornou-se impossível. O telescópio espacial, James Webb, reorientado para seguir o objeto a partir de sua órbita, L2, detectou um padrão de polarização incomum vindo da superfície de 3 Atlas. Diferentemente de qualquer cometa ou asteroide conhecido, ele refletia a luz em planos alternados, como se camadas rotativas de material estivessem modulando a reflexão intencionalmente. As leituras mostraram até mesmo variações de microsegundos que correspondiam ao ritmo dos pulsos de rádio. Ao mesmo tempo, telescópios no Chile observaram que sua cauda havia se reformado em 2 fluxos separados não paralelos, mas cruzando-se em um ângulo preciso de 90 graus. Essa geometria não ocorre naturalmente.
Era como se o objeto tivesse dividido sua emissão usando seus próprios gases vaporizados para enviar sinais ópticos através do espaço. Os teóricos começaram a se perguntar e se essas emissões não fossem aleatórias, e se o 3 Atlas estivesse usando a própria luz para se comunicar não conosco, mas com algo mais. Então ocorreu o evento que mudou tudo. Em 29 de agosto, enquanto o objeto 3 Mimai Atlas ultrapassava o plano orbital da Terra, sua trajetória deslocou-se em 0,1 graus, um movimento pequeno, porém deliberado, que o alinhou diretamente com o plano da eclíptica dos planetas exteriores. O alinhamento foi perfeito, perfeito demais. Durante 27 horas, a trajetória projetada do objeto formou uma linha reta passando por Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e além. Todos os telescópios apontados para ele registraram uma estranha luminescência emanando de seu núcleo, flutuando em intervalos regulares. Os astrônomos perceberam que os intervalos coincidiam exatamente com as ressonâncias orbitais planetárias, como se 3 atlas oculares estivessem se calibrando às frequências harmônicas do nosso sistema solar. O alinhamento não era aleatório, era coreografado. Mas o que se seguiu foi ainda mais arrepiante. Pela primeira vez desde sua descoberta, o objeto emitiu um clarão visível, uma explosão de luz ultravioleta com duração de 2,8 segundos, forte o suficiente para ionizar o vento solar em sua vizinhança. O clarão não era amplo nem difuso, era direcional, apontado para o espaço interestelar profundo. Quando os cientistas rastrearam o vetor do feixe, ele apontou precisamente para as coordenadas de uma região entre Vega e Lira, a mesma região onde o misterioso sinal UAU foi detectado em 1977. Seguiu-se o silêncio. O clarão cessou, os pulsos de rádio pararam e 3 satélites Atlas apagaram-se. Durante semanas após os 3, o Atlas também apagou-se. O mundo assistiu em silêncio. Todos os telescópios, todas as antenas de radar, todos os instrumentos capazes de rastreá-lo estavam fixos em suas últimas coordenadas conhecidas. Mas não havia nada. Nenhuma luz, nenhuma assinatura térmica, nenhum sinal refletido. Tinha desaparecido. A NASA declarou oficialmente que estava opticamente perdido, o que significa que estava além do alcance de detecção. No entanto, nas profundezas dos arquivos de dados brutos do telescópio espacial James Webb, algo permaneceu. Um fragmento de luz registrado nos milissegundos finais antes do desaparecimento da explosão ultravioleta. Quando os dados foram reconstruídos, revelaram um tênue padrão de interferência, uma modulação na própria luz, como uma impressão digital óptica intencionalmente impressa no universo. E dentro desse padrão havia estrutura. A modulação não era ruído aleatório. Ela continha proporções de frequência repetidas, as mesmas observadas em transições de hidrogênio, ressonâncias planetárias e de forma ainda mais intrigante na frequência humana. O pulsar eletromagnético da atmosfera terrestre. O que quer que 3 satélites Atlas tenham emitido naquele último pulso não foi um simples clarão. Foi uma mensagem escrita em luz codificada em uma linguagem mais antiga que as palavras. Quando os cientistas do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica analisaram os dados por meio de análise de forma de onda, os resultados os surpreenderam. O sinal reproduzia as mesmas sequências de números primos presentes nas emissões de rádio anteriores, mas agora organizadas em uma estrutura tridimensional, uma rede de espirais entrelaçadas semelhante a uma dupla hélice. Não era texto, era geometria, uma constante universal, um projeto. Avi Loeb, o homem que certa vez considerou o Atlas de 3 olhos possivelmente artificial, descreveu a descoberta como uma assinatura cósmica de intenção. Segundo seu relatório, a geometria representava uma forma de codificação ressonante, uma maneira de armazenar vastas quantidades de informação em padrões de energia em vez de símbolos ou linguagem. Se fosse verdade, significava que o Atlas de 3 olhos não nos enviara uma mensagem para decifrar. Deixaram um código para experimentarmos um código que só poderia ser compreendido recriando suas frequências, fazendo o próprio universo vibrar como vibrava antigamente. A NASA imediatamente classificou os dados, mas não antes que vários pesquisadores independentes reproduzissem a forma de onda e a submetessem a simuladores de ressonância quântica. Quando o fizeram, algo extraordinário aconteceu. Um harmônico repetitivo começou a emergir, ficando mais forte a cada ciclo, como se a forma de onda estivesse interagindo com o próprio tecido do espaço-tempo. Então, subitamente, o sinal se inverteu e a simulação foi encerrada. Mas antes disso, exibiu uma frase final gerada automaticamente pelo módulo de tradução de IA, treinado para interpretar simetrias matemáticas como significado linguístico. A frase dizia: "Nós nos lembramos de você."
A mensagem se espalhou pelos círculos científicos como um incêndio florestal antes de ser apagada dos bancos de dados públicos. A NASA negou tudo. O SETI silenciou. Até mesmo os arquivos de dados da Agência Espacial Europeia foram brevemente bloqueados sob protocolos de segurança cósmica. Oficialmente, o cometa Atlas foi declarado um cometa interestelar natural e suas anomalias foram descartadas como erros de dados. Extraoficialmente, rumores se intensificavam de que o sinal final do objeto não era uma despedida, mas uma ativação. 2 meses depois, vários observatórios começaram a detectar ecos fracos desse mesmo harmônico não vindos da direção de Vega ou Lyra, mas sim das profundezas do nosso próprio sistema solar. A ressonância coincidia perfeitamente como se algo próximo tivesse recebido a transmissão e respondido. Ninguém sabe ainda o que isso significa. Alguns acreditam que seja apenas interferência solar. Outros acreditam que seja um eco cósmico reverberando pela heliosfera. Mas um pequeno grupo de cientistas, o mesmo que decodificou o sinal do Atlas de 3 olhos, acredita em algo muito mais profundo. Que o que quer que tenha enviado esse objeto não nos deixou um aviso ou uma ameaça, mas um lembrete. Um lembrete de que a inteligência pode não existir fora do universo, mas dentro dele, na harmonia entre luz-matéria e a própria consciência. Porque talvez o Atlas de 3 olhos não tenha vindo para nos observar. Talvez tenha vindo para nos despertar. Então, se esta história fez você questionar o que realmente existe lá fora e se algo pode estar nos observando agora, não de cima, mas da própria estrutura do cosmos, não desvie o olhar. Inscreva-se neste canal. Revelamos as descobertas que o mundo ainda não está preparado para encarar. Ative as notificações porque quando o sinal voltar, você vai querer estar aqui quando o universo responder.